Então, uma boa noite para vocês todos. Boa tarde, né? E é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. É um público selecionado da educação física, são pessoas que fazem educação física no Brasil. Também a gente tem o acesso lá de internautas, né? Tendo acesso a toda essa discussão. Eu vejo que um dos grandes legados da Olimpíada já está acontecendo agora, né? Que é essa... Muito obrigado. Ok. Muito obrigado. O grande legado da Olimpíada já começou, essa ampla discussão com referência ao que o esporte pode fazer pela população brasileira, né? O que pode fazer pelas crianças, o que pode fazer pelos adultos, pelos idosos e tal. Então essa discussão já começou, eu vejo que é muito importante, vindo aqui, eu já pude presenciar muita coisa bacana que pode ser replicada lá em Florianópolis, por exemplo. Espero poder contribuir com vocês também e levar alguma ideia para outras regiões do Brasil, né? Considerando ainda que é um evento que está sendo transmitido pela internet, então o acesso é praticamente ilimitado, né? Outras pessoas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo podem estar ouvindo isso aqui e utilizando, né, para fazer o esporte de uma maneira diferenciada, melhor, né? E com a sua cara. Isso que é importante. Hoje a gente vem falar de alguns métodos de atingir educação pelo esporte. São várias entidades que estão aqui, né, conversando sobre o método. Nós somos mais um. E o método ele é fechado para aquele grupo, mas ele tem que ter a cara do beneficiado final, né? Então um projeto que acontece lá no Amazonas, naturalmente ele tem que ser diferente do que acontece lá em Florianópolis, ou lá no Rio Grande do Sul, em Goiás, enfim. Porque ele tem que atingir aquela pessoa, aquele grupo, né? E o educador, ele tem que ter essa sensibilidade de adequar o trabalho, um método, para atingir determinada pessoa. Então aí o que eu venho falar aqui hoje... Podia passar um pouquinho de água aqui para mim, por favor? É a experiência que nós desenvolvemos para aquelas crianças, né? Então aqui, o Instituto Guga Kirten é o nosso caso, meu nome é Marcelo, eu sou formado em Educação Física, naturalmente, falando sobre esporte, e fui me graduando aí dentro da Educação Física também, terminei mestrado agora em Ciência do Movimento Humano, e eu venho procurando contribuir de alguma maneira com a academia, né, no espaço ali no fazer, na prática, e isso é um desenvolvimento que não acontece de uma hora para outra. Eu vim acompanhando aqui a palestra do professor Luiz, né, chegou um momento que eu queria até vir aqui na frente dele para compartilhar dessa experiência, porque eu vi muita similaridade entre o trabalho que fazem lá e o que a gente faz, então a gente vai acabar traçando um paralelo aqui, né? O Instituto Guga Kirten, ele foi criado como uma maneira de beneficiar a comunidade através da força que o Guga conseguiu criar ao longo de uma carreira, uma trajetória vitoriosa, né? E conseguir passar isso para a região em que ele está inserido lá em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje o Instituto tem uma ação basicamente em Florianópolis, na grande Florianópolis agora, nesse trabalho de esporte e educação, que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais. Nós temos uma atuação no estado inteiro, mas de esporte e educação basicamente é na grande Florianópolis. É uma família que sempre foi muito envolvida na responsabilidade social. A Alice Kirten, que é presidente, ela é formada em serviço social. O Guga também sempre foi muito envolvido nisso. Na família tinha o Guilherme Kirten, né, que era um dos irmãos do Guga. Ele tinha paralisia cerebral. Então uma pessoa com deficiência sempre causa alguma comoção na família, né? É uma família que é voltada para o benefício social. O que começou a acontecer é que quando o Guga criou uma imagem extremamente positiva, né, e passou a ser visto, ele começou também a ser procurado, a família também. Então, eu não sei se vocês lembram, em uma oportunidade ele doava $200 a cada partida que vencia para as rapazes e tal, e assim ele foi procurando contribuir de alguma maneira. Como ele foi ficando muito famoso, muitas pessoas vieram solicitar contribuição. Aí era de tudo, desde completar um telhado de casa, pagar isso tudo para o filho, comprar um tênis, e aí a família começou a necessitar de montar um sistema para beneficiar, né, essas pessoas. Então nós montamos o Instituto Guga Kirten, que foi separado em alguns programas, que eu vou passar mais à tarde, daqui a pouquinho. Eu tenho um vídeo aqui para explicar como que o Guga pensou em montar isso, como que ele pensa em fazer, para dar uma ilustrada, para vocês já verem algumas imagens. Depois, a partir do que eu for falando, vocês já tem uma imagem formada, né, de como funciona.
ver que nós temos... Parece um sonho. Tricampeão de Roland Garros. São poucos que conseguiram este feito. Eu sempre sonhei em realizar. Sempre acreditei que todo esforço é recompensado. E na minha carreira, o que mais me realizou foi compartilhar todas as minhas vitórias. E foi dessa ideia, compartilhar, que nasceu o Instituto Guga Kirten, o IGK. Hoje o Instituto atende em Santa Catarina crianças e adolescentes em inúmeras ações sociais, que enchem de orgulho toda a nossa família. Quando me perguntam qual o segredo de tudo isso, eu respondo que é o trabalho. E hoje me sinto honrado por ter uma equipe que qualquer atleta ou empreendedor desejaria. E quando me questionam sobre o futuro, digo que os princípios que me levaram ao sucesso na minha carreira, como chegar ao topo do ranking mundial no tênis, me incentivam a encarar novos desafios além do esporte. Tenho plena certeza de que a determinação, a disciplina e o trabalho em equipe, que sempre me direcionaram no tênis, podem gerar os mesmos resultados fora das quadras. E aproveito para agradecer a quem sempre acreditou em mim. Quero continuar semeando e, principalmente, compartilhando sucesso. É isso, a gente fala de Guga Kirten, a gente fala de Bernardinho, a gente fala de Pelé, fala de Ayrton Senna, e a gente às vezes espera de que, por serem grandes campeões, que a gente forme mais campeões, e campeões, e campeões, e campeões. Então as pessoas esperam do Guga, do Instituto Guga Kirten, de que a gente monte um programa para crianças e dali formem talentos iguais ao que ele foi. O Guga no Brasil, ele é né? Assim como para ser número 1 do mundo, tem todos os outros que não são número 1 do mundo. Então você querer criar número 1 do mundo talvez seja uma grande pretensão, né? E a esperança de que a gente faça isso com a população brasileira é muito grande. Então a gente não pode frustrar as pessoas nesse aspecto, né? Traçando um paralelo disso, o objetivo do Instituto Guga Kirten não é formar campeões, é formar campeões da vida, né? É implementar cidadania, valores, competências. Daí vem todo um amadurecimento de um método para fazer isso. Que eu acho que convém a gente estar aqui dividindo com vocês a experiência que nós temos na maneira do fazer, de transformar a teoria na prática. De nada vale uma teoria se não for aplicada. Para que desenvolver uma teoria toda e colocar na prática? A gente tem que pensar no como fazer isso, né? Aí que vem um método. A gente estrutura um método, o professor trouxe um método dele, exemplar, muita coisa eu vou conseguir passar e colocar no nosso lá também, né? E assim a gente vai dividindo essa experiência e fazendo melhor, cada vez melhor. Bom, de maneira geral, vou só dar um passant aqui em como funciona o Instituto Guga Kirten e como funcionam os programas. Um programa chama Fundo de Apoio a Projetos Sociais, né? Esse que está aqui. Esse programa, a gente faz uma intervenção com outras entidades, então o trabalho é indireto. Nós abrimos um concurso por região do estado, então cada cor daquela ali é um ano que a gente abriu um concurso. As entidades que tem naquele espaço podem apresentar projetos para a gente faz uma análise de potencial de impacto, de sustentabilidade daquele projeto e beneficia com recurso financeiro e acompanhamento técnico durante um ano. Então aí a partir de que acabou a intervenção naquele ano, a gente vai para outro, enfim. Agora a gente está finalizando essa parte em branco, aliás, ontem, coincidentemente, visitamos a última cidade que fechou todo o estado de Santa Catarina. Foram 188 entidades beneficiadas, 165 cidades onde a gente passou, né, beneficiando aí 26 mil pessoas através desse programa. Tem o programa de ações especiais, onde nós temos aqui, por exemplo, o Prêmio IGK. Coincidentemente aqui é o Vitor, filho do professor Marino, né? Então é uma premiação em que a gente faz para outras pessoas que desenvolvem um trabalho de responsabilidade social no estado de qualidade, lá em Santa Catarina. Então aí as pessoas que têm bons projetos, que têm boas iniciativas, uma matéria publicada no jornal, tem várias categorias, isso cabe uma premiação, né? A gente quer fazer o bem, mas quer ver outras pessoas fazendo o bem, né? Então esse projeto está dentro do programa de ações especiais.
Então é um programa em que tem projetos pontuais, não são projetos crônicos necessariamente. Quando teve ali o problema da enchente em Santa Catarina, nós abrimos uma conta para que pessoas do Brasil inteiro pudessem depositar para podermos replanejar a vida de várias famílias daquela região, de Ilhota, Itajaí, Blumenau, enfim. E a gente conseguiu construir casas, conseguiu remobiliar colchão, geladeira, eletrodomésticos de maneira geral, de 220 famílias, né? Aliás, grande parte da colaboração que veio para o Instituto Guga Kirten foi do Rio de Janeiro. Em virtude disso, a gente, quando teve o problema aqui também, nós abrimos uma conta lá e várias pessoas depositaram nessa conta e a gente passou a contribuir aqui em Nova Friburgo com algumas famílias de crianças das APAES de Nova Friburgo que sofreram com o problema da enchente. Então ele é um programa que serve para trabalhar com projetos que são pontuais e necessários, né? Esse é um exemplo ali. É isso, agora eu vou dar uma atenção um pouco maior para o programa de esporte e educação, que é o nosso foco do trabalho hoje aqui. Só para contextualizar onde que está posicionado isso tudo que eu vou falar agora. Esse é o programa Campeões da Vida, né? Então, onde o objetivo é formar campeões da vida, é utilizar o esporte como ferramenta e não como fim. Aí já começa uma grande quebra de paradigma ali, porque é o que eu estava falando, as pessoas esperam formar campeão do esporte, não é o objetivo. Então é usar ele como ferramenta, né? Mais tarde eu vou falar por que isso. E não só esporte, mas atividades recreativas, lúdicas, enfim. Bom, nós temos lá 5 núcleos, né? 4 deles são na Grande Florianópolis e um no meio oeste catarinense, que é lá de Campos Novos. E tem um núcleo inclusivo, que é um grupo de 30 pessoas com deficiência mental. Algumas têm deficiência física junto, né? E que faz um trabalho tanto no núcleo... Não sei onde é que muda aqui, onde é que aponta? Só para ver, só para poder apontar para o pessoal ali, isso aqui não está muito claro ali. Qual? Esse ali? Joia, perfeito. Obrigado. Joia, obrigado. Então, para poder apontar aqui fica mais fácil. Acho que na minha mão, funciona ali. Esse núcleo Campos Novos é uma nova tentativa. Nós temos parceiros que já veem tudo o que acontece e querem fazer lá na região onde eles trabalham. Então a gente desenvolveu o trabalho experimentalmente lá. É isso. Aí, aqui mora um dos focos do nosso método, né? A gente procura atingir a tríade onde a criança está inserida. São algumas esferas de convívio da criança. Então, por exemplo, a gente tem a criança na família, ela está em casa, está dormindo, está no contato com os pais. Ou então ela está lá na escola, ela saiu, foi para a escola. Ou então foi para o contraturno escolar, que é o trabalho que nós fizemos lá, né, o projeto. Eu sempre fico muito reticente quando eu ouço uma entrevista em que o pessoal fala: e aí, como é que está sendo esse projeto aí? Por que isso é importante? E o pessoal fala: bom, é porque a gente está tirando a criança da rua. Isso me entristece um pouco, porque eu acho que o nosso grande mérito não é tirar a criança da rua, é colocar a criança na rua com competências. Nosso objetivo, o objetivo do esporte, não é tirar a criança da rua, é colocar ela com competências para depois saber o que fazer na rua, porque a rua vai te propiciar uma série de coisas. É um amigo que vai te trazer droga, você tem que saber dizer não, então você tem que ter competência para dizer não para aquilo. Você tem que ter competência para assistir uma novela e peneirar aquilo, o que eu pego para mim e o que eu não pego. Eu tenho que aprender uma série de circunstâncias para colocar a criança na rua bem, e não tirar a criança da rua. Então esse que é o foco do trabalho, já começa aí. A gente fazer um trabalho integrado, tanto lá onde a gente atende, que é esse método que a gente vai discutir, ou lá atingir a família de alguma maneira e atingir a escola. Então tem que haver uma parceria, um sincronismo entre esse eixo aqui, né?